de criação desse lugar de encontro com o Senhor. É o momento, obviamente, de nós louvarmos a Deus, porque celebrar 50 anos de uma igreja é celebrar toda uma história aqui vivida, de muitos encontros com Deus, de muitos resgates, de muitas ressurreições. É dia da gente louvar a Deus. É dia também de fazermos memória por tudo de bom que nosso Senhor nos permitiu fazer até aqui, por toda a construção visível e espiritual que a nossa paróquia já pôde realizar ao longo desses anos. Mas acredito que hoje também seja um dia para que a gente pense verdadeiramente no significado, mesmo que de um modo breve, de ser igreja, ou do que é ser verdadeiramente uma paróquia. Padre tentou, à luz da palavra de Deus, da liturgia de hoje, tentar identificar alguns pontos que nos ajudem a entender o que o Senhor espera de nós enquanto paróquia. Hoje, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos Paulo e seus companheiros na sinagoga, em Antioquia. Ali o povo estava reunido para ouvir a palavra de Deus, para recordar os feitos do Senhor, e eu penso que a paróquia, em primeiro lugar, ela pode ser entendida como uma nova sinagoga, como um lugar onde o povo de Deus, sedento da palavra, se reúne para ouvir a voz do Senhor, onde o povo é chamado a recordar o seu agir, e onde, de modo especial, hoje aqueles que cuidavam na sinagoga pediam que Paulo encorajasse o povo com a sua pregação, o lugar onde nós somos encorajados por Deus para permanecermos fiéis ao seu evangelho. E aqui eu me recordava, ou tentava recordar, eu estou poucos meses desses 51 anos aqui, mas fico imaginando quantas pessoas já puderam ouvir aqui a palavra, quantas pessoas já puderam ter os seus corações tocados, quantas pessoas já encontraram aqui consolo, já foram formadas, catequizadas, quanta gente já pôde se encontrar com Cristo ressuscitado aqui. A paróquia é o lugar não só onde a história da salvação é narrada, como a gente via na sinagoga de hoje, mas acredito piamente que a paróquia é o lugar onde a história da salvação continua a ser escrita por Deus, através da vida de cada pessoa que aqui vem, para encontrar salvação no Senhor, para encontrar refúgio nele. Aqui, de verdade, nós somos chamados a experimentar uma história que não ficou no passado, mas que se atualiza a cada dia, uma história que não ficou em outras pessoas na palavra, mas uma história que age na nossa própria vida, na nossa própria história. Na igreja, Deus continua a salvar o seu povo. Esse Deus que nos encoraja, que nos enche com a sua palavra, que nos faz ouvir a sua sabedoria, hoje na pessoa de Jesus nos envia. Como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E diz ainda, quem recebe vocês, a mim recebe. E aqui eu gostaria de meditar de um modo especial quantos frutos essa paróquia já gerou, de pessoas que se dedicam ainda hoje à evangelização, à causa do evangelho. Quantos frutos essa paróquia já produziu? Alguns Padre Thales conhece, outros acredito que não. Missionários, pregadores, vocações sacerdotais, missionários, quantos já surgiram dessa manjedoura? Formar mensageiros de Jesus, formar pessoas que se desgastem pelo reino de Deus, que se desgastem para anunciar o nome de Jesus. Aqui eu acho que está a grande missão da igreja, formar pessoas que levem esse amor que nós recebemos aqui dentro para outras pessoas. Hoje também no início do Evangelho, nós ouvimos que Jesus havia acabado de lavar os pés dos discípulos, e aqui eu penso que a gente também pode tirar um ensinamento interessante. A igreja também é o lugar de aprender a servir, o lugar de aprender a, muitas vezes, renunciar à própria vontade, para fazer a vontade de Deus. A igreja é o lugar da humildade, é o lugar da entrega, é o lugar do serviço por amor. Como o mestre nos serviu, como o mestre lavou os pés, no final disse, também vós deveis fazer isso uns pelos outros. A igreja é o lugar onde nós aprendemos que a nossa vida, ela é feita para servir aos outros, para servir a família de Deus. Meus irmãos, como o Padre bem disse, hoje também é dia de dar graças a Deus pela história que ao longo desses anos Deus nos permitiu construir. Quantos antes de nós, e aqui talvez aqueles que já estão na paróquia há mais tempo, conheceram aqueles que iniciaram essa obra? Quantos sonharam antes de nós? Quantos trabalharam antes de nós?
quantos talvez choraram por essa igreja, suaram por essa igreja, talvez tenham até derramado sangue, quantos se dedicaram, doaram tempo, doaram talento, recursos, doaram a própria vida, para que essa paróquia se tornasse o que é hoje. Lembrava-me de uns dias atrás que lia o livro do Gênesis, em que Deus se sentava no 7º dia e contemplava toda a obra feita, e o coração dele se enchia de alegria, porque tudo que ele tinha feito era muito bom. Eu acho que hoje é um dia que a gente precisa sentar também e olhar um templo tão bonito como a gente tem, onde as pessoas que vêm de fora nos visitar, sempre escuto isso, como a paróquia de vocês é bonita, como a paróquia de vocês é bem cuidada, nas plantas, nas coisas que estão sempre no devido lugar, nas coisas que estão sempre muito bem pintadinhas, nos quadros. A nossa igreja é bela, não só bela, é refrigerada também, isso é muito bom. Meus irmãos, é tempo da gente olhar para as pastorais que funcionam, graças a Deus, perfeitamente, para todo o povo de Deus que se doa, e a gente olhar isso com muita gratidão, porque a gente precisa reconhecer também que tudo que Deus fez, não só no mundo, mas aqui na nossa paróquia, é muito bom. A igreja visível, sinal de uma fé construída com esforço, com sacrifício, com esperança, com muita gente que se desgastou pelo reino e por essa comunidade. Muitos serviram silenciosamente e de forma generosa nos bastidores do cotidiano da paróquia. Certamente foram pessoas, verdadeiros instrumentos de Deus. Essas pessoas foram verdadeiramente instrumentos de Deus. Ver também tudo que a nossa paróquia pode produzir, uma liturgia bem celebrada, grupos vivos, um povo enganjado pela causa do Evangelho, tudo isso é motivo de nós rendermos graças a Deus. Gratidão ao Senhor, que nesse tempo, mesmo antes de termos padres que cuidassem verdadeiramente da comunidade, ainda nas mãos das irmãs e depois dos padres que vinham celebrar aqui de forma dominical, eu tenho certeza que ainda não com pastor, depois chegou o padre Cláudio, tenho certeza que Deus nunca abandonou essa comunidade, mas que sempre a conduziu com fidelidade ao longo desses anos. Gratidão a todos os padres que passaram aqui, as irmãs que se desgastaram por essa obra. Todos esses irmãos são sinais do amor de Deus por essa paróquia. Nós não somos frutos do acaso, nós somos frutos da graça de Deus e da fidelidade de muitos corações generosos. Celebrar esses 51 anos, acredito que é celebrar uma história de fé, de anúncio, de comunhão, de serviço, de gratidão a Deus. Pedimos que Maria, Mãe da Igreja, continue a proteger essa comunidade com seu manto. Que ela que cuidou da igreja nascente, continue a cuidar dessa porção do povo de Deus, que encontra ainda nessa caminhada tantos desafios. Com gratidão pelo passado, fidelidade no presente e esperança no futuro, o Padre pede que nós continuemos a ser uma igreja empenhada em fazer da igreja da nossa paróquia sempre um lugar de encontro com Deus. A todos os irmãos, Padre deseja parabéns, Paróquia Maria Mãe da Igreja. Que Nosso Senhor nos permita celebrar muitos outros anos na fidelidade ao Evangelho. Hoje, mais cedo, lia o Catecismo da Igreja Católica e ele dava uma definição da igreja como família de Deus. A igreja não é outra coisa senão família de Deus. Eu acredito que nós podemos experimentar, aqueles que participam e que estão aqui cotidianamente, conseguem experimentar e perceber com muita clareza aquilo que o Catecismo nos fala. Verdadeiramente, ser igreja é ser família, é encontrar pessoas que nos amam, pessoas que rezam e se importam conosco, pessoas que a gente também se dispõe a amar e servir quando for festa, mas também quando chegarem os momentos difíceis. Que Nosso Senhor continue fazendo de nós uma verdadeira família, um lugar para pertencer. No mundo que o Papa Francisco vivia dizendo, tão perdido, tão sem raízes, que Nosso Senhor nos conceda ser um povo cheio de gratidão por essa raiz, por esse lugar que foi para muitos o lugar do primeiro encontro com Deus. Deus nos conserve com o coração grato à nossa paróquia, por tudo aquilo que nós podemos experimentar ainda hoje, nesse lugar santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.